Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aqui, amém? E vamos que vamos. Uma segunda-feira abençoada para todos vocês, abençoadas assim como vocês são, um povo abençoado de Deus. Um início de semana maravilhoso, cheio de êxito e realizações nas nossas vidas, amém? Estamos de volta aí com mais estudo. O tema desse estudo é: essa geração tem dívida com Deus? Essa geração tem dívidas com Deus? Antes de entrar nesse tema aqui, eu vou fazer uns agradecimentos aqui. Vou agradecer aqui ao canal Antônio Oliveira 080. O canal do irmão Antônio Oliveira anuncia o irmão Eliomar. O irmão Eliomar, que prega, que é um ministro da graça de Deus, né? Do canal Ministério do Espírito. Meu irmão Eliomar, né? Meu irmão Antônio Oliveira, um abraço para vocês. Desculpa não poder estar frequentemente aí visitando seu canal, desculpe, mas vocês que têm canal no YouTube, vocês sabem que é correria. A gente tem que organizar estudo, a gente tem que gravar, né? Fazer o vídeo, né? Postar. E tem outras coisas do dia a dia que a gente faz, né? Então a gente sabe que isso é correria. Então a gente dedica nosso canal, né? Dedica o nosso canal. O tempo que está sobrando, a gente visita o canal de um, canal de outro, mas não pode estar o tempo todo, né? No canal de vocês, né? Então eu peço perdão ao irmão Carlos Antônio, ao irmão Eliomar e todos os outros irmãos aí, né? Que eu não tenho frequentemente aí estado aí com vocês aí. Nós estamos juntos, irmãos, estamos juntos. É por causa da correria do dia a dia mesmo, tá bom? Mas estamos juntos aí. Amém? Visite lá o canal do irmão Eliomar, canal Antônio de Oliveira 080, tá bom? Eu peço a vocês que visitem lá. O irmão Gilmar Martins. Irmão Gilmar Martins, a pergunta que você me fez, que eu disse que ia transformar em vídeo e trazer, tenha paciência, que ainda vou trazer, tá bom? Só peço vocês que se você não é inscrito, para se inscrever, apertar o sininho de notificações, porque assim que o vídeo for postado, você vai saber, tá bom? Então, aperte o sininho de notificações para você receber todos os vídeos novos que eu for postar. Aí, quando chegar o vídeo que você está me pedindo, você vai poder estar aí entendendo um pouco mais sobre isso que você me perguntou aí. Se inscreva, muito obrigado por se inscrever aí no canal. Irmão Júnior de Oliveira, né? Irmão Júnior, eu vi canal Júnior de Oliveira 7699. Obrigado aí, meu irmão. Tamo junto. Fique conosco aí, fique firme. E de vídeo em vídeo, como a palavra fala, de glória em glória, nós vamos amadurecendo e vamos crescendo um pouco mais. Amém? Eu peço a todos vocês aí, meus irmãos, se eu esqueci alguns aqui de agradecer, alguns me perdoa, tá? Mas tem muitos que se inscrevem e eu não consigo saber quem é. Eu peço a vocês que entrem no último vídeo postado, fala, eu sou irmão tal, sou inscrito novo, eu sou do local tal, eu vou estar aqui te agradecendo. Amém? Nem todos eu consigo ver quem é que se inscreve. Então, meus irmãos, peço a vocês que se inscrevam, traga mais pessoas para se inscrever. Não esqueça, por favor, não esquece de dar seus likes, amém? Convide mais pessoas para conhecer o canal aqui do irmão André Palhares, amém? Essa geração tem dívidas com Deus? Eu vi isso da boca de um pastor evangélico, dizendo que essa geração tem dívidas com Deus. Essa geração tem dívidas com Deus? É o que nós vamos estudar aqui hoje. Vamos estudar sobre esse assunto. Vou mostrar qual geração que tinha dívida com Deus. É a nossa geração atual ou é a geração passada? Qual geração que tinha dívida com Deus?
Muitas vezes a gente chama os evangélicos de futurista por causa disso. Porque eles pegam toda aquela história do passado, uma história que não faz parte da nossa história. O irmão deve estar falando com você aqui agora. O irmão deve estar fazendo história. Amanhã, essa história que eu estou fazendo hoje, amanhã você já vira história. Porque história é passado. A palavra história significa passado. Quando você vai ler um livro de história, por quê? Você vai ler uma coisa que aconteceu no passado que não é nosso. Tudo que você está fazendo aqui hoje, amanhã já virou história. Então eu não posso lá atrás trazer aquela história para os dias de hoje. Tudo que você está passando hoje, amanhã você não pode trazer essas coisas para amanhã. Vocês estão me entendendo? E assim são os evangélicos, pois nós os chamamos de futurista. Pega todas aquelas histórias do passado bíblico e tentam trazer, né? Tentam, porque não traz. Tentam trazer aquelas coisas para os dias atuais. E desconstrói toda a história, desconstrói todo o evangelho, não é coerente nos seus ensinos, porque estão, na verdade, deturpam todo o conhecimento bíblico. Amém? Então, abençoados, vamos entrar nessa história aqui. Vamos ver que geração é essa que tem dívida com Deus. O pastor disse que é a nossa. Mas vamos ver aqui. Mateus 27, 15, 25. Temos que entrar nessa história para a gente poder entender melhor. Mateus 27, 15, 25 diz: Ora, por ocasião da festa, acostumava o presidente, Mateus aqui está se referindo a Pilatos, né? O Pilatos, em ocasião de festa, acostumava soltar um preso, escolhendo, né, um preso que o povo quisesse que fosse libertado. E tinha então um preso conhecido com o nome de Barrabás. A nossa tradução bíblica está Barrabás, mas é Barrabás. Quando você fala assim, Abba, pai, você está falando pai duas vezes. Porque a palavra Abba significa pai. Amém? A palavra Abba significa pai. Quando você fala Abba, pai, você está falando pai, pai. Você está falando pai no aramaico e pai no nosso idioma. Então, Abba, pai, é pai duas vezes. Amém? Então, Abba, significa filho do pai. O nome de Barrabás era filho do pai. E nós temos que mostrar, eu tenho que mostrar para vocês, vale lembrar aqui que essa figura de Barrabás na Bíblia era uma figura histórica muito importante, e de acordo com a história, ele era um líder revolucionário judeu envolvido para uma insurreição contra os romanos. Barrabás não era Barrabás ou Barrabás, não era um simples ladrão, como é ensinado no sistema religioso, não. Ele era um homem de grande importância naquela época. Ele não era ladrão, né? Ele não era um simples ladrão. Ele foi preso por atiçar aquele grupo que ele pertencia. Ele pertencia a um grupo no hebraico chamado Canai, né? Os Canaim, que na nossa língua significa zelote. Então, esse grupo de zelote, ele fazia parte de um grupo chamado zelote, e esse grupo de zelote queria, de toda e qualquer forma, expulsar os romanos de suas terras. Então, ele roubava as madeiras, que era para
usada para crucificar, né, os judeus. Ele roubava as madeiras, ele tacava fogo nas madeiras, entendeu? Ele atacava soldados romanos. Então, ele foi considerado por Roma um assassino por matar soldados romanos, um ladrão por roubar madeira, roubar ouro, roubar tudo aquilo que fosse possível para atrapalhar os romanos dentro lá de Jerusalém. Entendendo? Então, para os romanos, ele foi considerado um ladrão. Ele foi morto, ele foi preso por atiçar esse grupo, né, chamado Zelotes, né, do hebraico Canaim, atiçar esse grupo contra os romanos. Por isso que ele foi preso. Então, Bar-Abas ou Barrabás, como está na nossa tradição bíblica, era uma pessoa muito importante naquela época. Não era um simples ladrão. Não era um simples ladrão. Eles esperavam o quê? Eles esperavam um Messias guerreiro. Esperavam um Messias que pudesse colocar a mão na arma. Um Messias que incitasse o povo a mão armada para lutar contra os romanos, para expulsar os romanos de suas terras. Amém? Os judeus tinham que pagar tributos a Roma. Amém? E os canai, os zelotes, eles não concordavam com isso. Realmente isso era errado. A terra era deles. Mas Roma, nessa época, tinha invadido Jerusalém, e Roma, nessa época, estava, né, de posse de Jerusalém. Eles não se metiam com o poder religioso dos judeus, mas se metia na política dos judeus. Amém? Então, os judeus tinham que viver ali, em ordenância a Roma. E para esse grupo zelote, que era um grupo radical, não concordava com isso e queria, de qualquer forma, expulsar os judeus de Roma. Então, no hebraico é chamado Hassem e Al-Kanai, né? os zelosos do nome de Al. Aqueles que zelam pelo nome de Al. Zelote significa aqueles que zelam pelo nome de Yahweh, pelo nome do Criador. Amém? E ter povo gentios comandando a cidade de Yahweh, que é a cidade chamada Cidade Santa pelos judeus, para os zelotes era uma blasfêmia. Eles não concordavam com isso de jeito nenhum. Aí veio aí o Messias, pacífico, calmo, tranquilo quando aqui o presidente escrito aqui em Mateus escolheu o Barrabás, que estava preso, e botou Barrabás junto com o Messias, para o povo escolher qual deles que poderia ser liberto, porque ele tinha poder de libertar aquele que o povo escolhesse. E a palavra diz, portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual queres que vos solte? Barrabás ou Barrabás, ou Yahshua, Jesus, chamado Cristo? Pilatos perguntou porque sabia, por inveja, o haviam entregado. Quem o havia entregado? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Quem estava atiçando o povo contra o Mashiach, o Messias, o Cristo? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Amém?
Estando ele, o presidente, o Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhes dizer: não entre na questão desse justo. A mulher de Pilatos chamou o Cristo de justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão, eles incitaram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então, abençoados, o povo falava assim: Barrabás futuramente pode ser um guerreiro que vai nos liderar para expulsar os romanos. Esse Jesus é muito pacífico. Esse Jesus não pega em arma. Como que esse Jesus vai expulsar os romanos de nossa terra? Amém? Então foi por causa disso que o povo escolheu Barrabás. Amém? A intenção dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, a intenção era que Jesus fosse morto para deixar o caminho deles livres. Porque Jesus estava ameaçando, né, o sacerdócio do sumo sacerdote, que era Caifás, ameaçando a crença que eles levavam, que eles ensinavam para o povo, aquela crença tipo a neopentecostal de hoje, a crença que só pensa em material, é dinheiro, é material, é dinheiro, aquele carro lá, tá vendo? Aquele carro pode ser seu. Tá vendo aquela casa bonita? Aquela casa é sua. Amém? E o povo trabalha, nunca consegue aquele carro, aquele dinheiro, aquela casa. Amém? É uma enganação. É enganação. Quem dá mais receberás. Não é isso o contexto da palavra. Não é esse o contexto da palavra. Não é quem dá mais dinheiro vai receber mais. Quanto mais dinheiro você dá, mais você vai ser abençoado, você vai ter uma boa casa, você vai ter um bom carro. É mentira. Não trabalha não para você ver se você consegue alguma coisa. Se você trabalha com determinação, você vai conseguir. Agora fique esperando cair do céu para você ver se você consegue alguma coisa. Então é uma ilusão, é uma mentira. E assim também eram os fariseus daquela época, os saduceus, os escribas, aqueles mestres da lei. Era da mesma forma do que é hoje. Não queria saber em espiritualidade, queria saber em bens materiais. Amém? E incitar o povo, o povo também sabendo que Barrabás poderia, no futuro, ser um líder, né? Um líder apoiado pelos fariseus, o povo preferiu Barrabás. Amém? E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois queres que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então, Jesus, chamado Cristo? Disse-lhe todos: sejam crucificados. Barrabás, o Pilatos está vendo que não tinha jeito. Pilatos está falando: não, eu botei Barrabás aqui. E o povo ainda está escolhendo esse justo. Pilatos, na verdade, não estava entendendo nada. Esse homem é justo, esse homem é calmo, esse homem é pacífico. O presidente então disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo:
seja crucificado. Pilatos falou, ele é justo, que mal que esse homem fez? E o povo gritando, morte para o Cristo, morte para Jesus, para o Cristo não, que eles não chamavam de Cristo, né? Morte para o Jesus, que seja crucificado esse homem. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, que nada adiantava fazer, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considere isso. Preste atenção nisso. Ouça o que eu estou falando. Eu estou inocente da morte desse justo. Eu não farei parte da morte desse justo. Amém? E o povo respondendo, o povo judeu em alta voz respondendo, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Rejeitaram o Cristo, ainda trouxeram condenação para eles e para os filhos deles, dizendo que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Amém? É assim a sociedade de hoje. Essa é a sociedade de hoje que vivemos. Eles preferem o que é errado. Eles apoiam o que é errado. Estamos aqui pregando a graça de Deus, trazendo a verdade para o povo, mostrando a verdade para o povo, tirando o povo dessa escravidão religiosa, tirando o povo dessa ilusão religiosa, mostrando para o povo que eles estão sendo roubados a cada dia, extorquidos a cada dia. Amém? Por ditos pastores enganosos, mas o povo prefere Barrabás, botando o sistema religioso como Barrabás e a graça de Deus como o Cristo. O povo prefere Barrabás. É um retrato de hoje. O povo prefere ser enganado, o povo prefere ser roubado, e o povo rejeita o Cristo. Eles preferem Barrabás e rejeitam o Cristo. Essa é a nossa sociedade de hoje. Em todas as áreas da nossa sociedade, tanto religiosa como política, o povo prefere Barrabás e rejeita o Cristo. E Jesus disse para aquele povo, Mateus 23, 32, 6, enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Os pais deles perseguiram Abel, perseguiram os santos profetas, perseguiram Zacarias, filho de Baraquias. Quando fala Zacarias, filho de Baraquias, porque tinha o Zacarias profeta e tinha o Zacarias, filho de Baraquias, que era um sacerdote. Então, rejeitaram o Cristo. Assim como rejeitaram Abel, rejeitaram os profetas, rejeitaram Zacarias, assim rejeitaram o Cristo. E Cristo chama eles de serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Hoje, quando a gente levanta um pouco a voz, eles falam que nós incitamos a violência. Fala que nós falamos muito mal deles. Fala que nós somos muito irados. E nós respeitamos. Nós lutamos contra o ensinamento errado e não contra a pessoa que está ensinando errado. Já o Cristo aqui estava falando da pessoa, chamando eles de serpentes, chamando eles de raça de víboras. Então muitos pensam que Jesus é aquele homem pacífico, que não brigava com ninguém, não discutia com ninguém. Ah, vocês da graça, vocês brigam muito. Vocês da graça falam muito mal dos outros. Não, a gente não fala mal de ninguém. A gente fala da palavra errada que esse alguém está ensinando. Não da própria pessoa, porque a nossa briga não é contra a carne e o sangue, mas contra as coisas erradas que é ensinada. Nós estamos aqui para abrir a visão
das pessoas para enxergar as coisas erradas que foi ensinada anos e mais anos. Tem pessoas aí com 40, 30, 50 anos de igreja que não entendem a Bíblia. E Jesus chama raça de víboras, serpente, como escapareis da condenação do inferno? Amém? Muitos estavam ali, incitando o povo. Amém? Aqueles que estavam ali incitando o povo, como escaparei da sepultura? Inferno aqui é sepultura, nós sabemos disso. Amém? E hoje é a mesma coisa. Hoje, essas coisas hoje acontecem. Eu falei para um irmão aí, não, aquilo tudo que Paulo passou, nós estamos passando hoje. A história está se repetindo. Aí ele falou, mas você não fala que é preterista? Como é que você disse que a história está repetindo? Está se repetindo, meus amados. Os sistemas religiosos estão aí. Os fariseus, os saduceus estão aí. Eles estão aí. Amém? Estão aí escolhendo Barrabás. Estão aí perseguindo Cristo. Estão aí. Então a história se repete. Amém? Então, abençoados. E ele disse aqui, assim: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E disse que, né, Deus aqui, né, falando aqui, eis que eu envio profetas, sábios e escribas. E Alcha estava aqui, né, repetindo a palavra do Pai, dizendo que enviarei santos homens. Enviarei santos homens para quê? Para trazer a verdade. Para mostrar ao povo a verdade. Para abrir os olhos do povo. E o povo perseguiu. A Bíblia mostra. Perseguiu Abel. Perseguiu os santos profetas. Perseguiu discípulos, apóstolos. Perseguiu Cristo. Perseguiu Paulo. Amém? Uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Mas eles pediram isso, né? Eles falam que sobre nós recaia o sangue desse justo, sobre nós e sobre a nossa descendência. Eles pediram isso aqui. Eles rejeitaram Cristo e ainda atraíram maldição para a vida deles. Todos esses homens foram perseguidos e mortos por causa da verdade. Zacarias foi morto por causa da verdade. Por que Zacarias foi morto, vocês sabem? Porque Zacarias, ele falava que o filho dele era a voz que falava no deserto, né? Como é dito lá em Isaías. Ele falava, meu filho é a voz que fala no deserto, que os santos profetas falavam. E esse Zacarias aqui, filho de Baraquias, ele era pai de João Batista. A voz que clamava no deserto, o qual os santos profetas falavam. Então Zacarias começou a falar que o filho dele era a voz que falava no deserto. Por isso pôs medo no sumo sacerdote, pôs medo nos sacerdotes, nos escribas, nos fariseus. Eles ficaram com medo de perder os seus cargos. Assim como hoje, eles nos atacam com medo de perder os seus cargos. Pastor hoje tem salário, né? Então, Malafria falou, na Bíblia, a ordenança no Antigo Pacto
era 10%. Hoje, na nova aliança, é o salário mínimo. Onde está escrito isso, meu irmão? Onde está escrito isso? No Velho Pacto eu sei que era 10%. Agora, hoje, está escrito que é salário mínimo? Onde está escrito isso? É uma enganação, Malafria. É uma enganação. É por isso que nós venhamos aqui para mostrar essa enganação. Para que esse povo acorde da cegueira. É uma enganação. Não existe ordenança de dízimo no novo pacto, não. Jesus nunca pediu dízimo de ninguém. Nunca pagou dízimo para ninguém. Ele recebia doações de pessoas que poderia doar. Hoje, em graça, né? Hoje, em graça, também podemos receber doações daqueles que querem nos ajudar a melhorar os nossos ministérios. Eu falei no estudo passado, né, que todo esse cenário que eu criei aqui, né, os livros, o violão já era meu, mas esse cenário dessa parede, né, essas prateleiras, aqui eu tenho aqui um celular bom, eu tenho aquele negócio de luz, assim, que eu não sei o nome daquilo. Isso tudo foi doação. Doação de Pix para me melhorar o cenário. Amém? Eu preciso dessa doação, né? Para me poder juntar um povo na minha cidade, alugar um local na cidade, para poder reunir o povo, para a gente estudar a graça de Deus. Tudo isso depende de doação. E Cristo recebia essa doação. Amém? Jesus recebia essa doação. Tinha até como Judas como seu tesoureiro. Paulo recebia doação. Paulo recebia doação também de pessoas ricas, como Cristo recebia. Susana, mulher de Cusa, Madalena e várias outras mulheres. Né? A Bíblia mostra isso claramente para a gente. Recebia doações. Amém? Não existe esse negócio que no novo pacto o dízimo é o salário mínimo. No antigo pacto era 10%, no novo pacto é o salário mínimo. Aonde está isso, Malafria? Onde está escrito isso? Então nós estamos aqui para alertar o povo, para não ser enganado. E Cristo diz, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Então, quando ele diz aqui, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo do Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, o sangue dos justos profetas que não estão aqui, mas sabemos que foi derramado, que mataste, né, entre o santuário e o altar. Ele diz que, em verdade vos digo que todas essas coisas, todo esse sangue que vai ser derramado, que foi derramado, iria recair sobre esta geração. Em verdade vos digo que todas essas coisas, todo aquele sangue derramado, iriam vir sobre a presente geração. Esta geração, e algumas traduções bíblicas, na minha está presente geração, significa presente geração deles, na época que eles estavam, presente geração lá dos judeus, quando essas coisas estavam acontecendo lá no primeiro século. Aquela geração tinha dívida, uma dívida muito grande com Deus. Não se refere à nossa geração. Embora a nossa geração está copiando aquela geração, porque a nossa geração está preferindo Barrabás do que o Cristo. Amém? A gente está aqui a cada dia aqui
trazendo a graça de Deus, mostrando a verdade para vocês, mas vocês preferem o Barrabás do sistema religioso do que o Cristo da graça de Deus. Prefere esse evangelho enganoso, evangélico, né, do que o evangelho verdadeiro do Cristo glorificado. Esse evangelho enganoso, evangélico, é Barrabás. O evangelho do Cristo glorificado é o Cristo. E eles rejeitam Cristo, preferindo Barrabás. Amém? Essa é a geração de hoje. Mas não há mais condenação, meus amados. Não há mais condenação. Porque todas essas coisas hoje estão acontecendo por falta de visão, por falta de interesse da verdade, por falta de homens que tenham sede da verdade. Amém? Por causa de homens que seguem homens. E Paulo dizia, se eu servir a homens, não serei servo de Cristo. Então hoje muitos não são servos de Cristo porque estão preferindo seguir homens. Amém? Quando a gente vem trazendo Cristo, eles rejeitam, assim como no passado rejeitaram, hoje rejeitam. Mas essa condenação sobre a presente geração significa a presente geração da época deles. Não é mais nossa geração, porque hoje na nossa geração não existe mais condenação. O véu foi rasgado, a dívida foi rasgada. Amém? A morte já não existe mais. O pecado foi aniquilado. Quando nascemos, todos aqueles que nasceram de 70 para cá, até a nossa geração hoje, de 70 DC, até a nossa geração hoje, e nossos filhos, nossos netos que virão, já nascemos sem culpa, já nascemos sem mácula, já nascemos sem mancha, nascemos uma igreja sem sujeira, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem dívidas. Amém? É isso que tem que ser ensinado. É isso que tem que ser ensinado, porque eles lêem a palavra, mas não conseguem entender, porque como eu falei do estudo passado, ainda o véu da religião está posto sobre os olhos deles, não deixando eles enxergar que Cristo, meu irmão, que Cristo hoje, né, o ama, que Cristo hoje não te condena a nada, porque você é um povo que nasceu no tempo aceitável do Senhor. Você é um povo que nasceu já no pacto da graça. Agora é só nós reconciliarmos a graça. Eu, irmão André, me reconciliei a essa graça há mais de 20 anos, quase 25 anos. Você que está me ouvindo, que está no sistema religioso, falta agora você sair do sistema religioso e se reconciliar à graça. Você se reconciliando à graça, você está se reconciliando ao Cristo e abandonando Barrabás. Romanos 8:12. Pois agora, Paulo está falando um tempo dele para os romanos, mas esse agora também serve para nossos dias de hoje, pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Agora, quando Paulo falou para aquele povo que tinha se convertido à graça de Deus lá em Roma, a igreja formada em Roma, e esse agora lá de Paulo também pode ser usado como o agora dos nossos dias. Agora, quando
eu, irmão André, recebi a graça. Agora, quando os irmãos que estão me vendo aí receberam a graça, ou agora, quando esses irmãos evangélicos que ainda estão na religião me assistindo acordarem e ver que eu estou pregando, ensinando a verdade, e acordarem, esse agora será o seu dia aceitável do Senhor. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida é a graça de Deus, te livrou da lei do pecado, da morte, te livrou daquele velho pacto condenador. Amém? E aquele pacto condenador, existe um reflexo daquele pacto hoje nas igrejas evangélicas. E quando você recebe a graça de Deus, que é a lei do Espírito da vida, ela te livra desse pecado e da morte, que está espelhado aí no sistema religioso atual. Ela te livra desse evangelho, desses evangélicos que para nada serve, que só é caduquice de letra, que é um pacto que não tem mais nenhum poder espiritual, é um pacto que tem nenhum poder testamentário, porque esse pacto, testamentariamente e espiritualmente, se encerrou lá na época de João, porque a lei e os profetas vigoraram até João, se encerrou lá em João. Não tem mais força nenhuma legal nesse evangelho que os evangélicos vivem. Não tem força legal nenhuma, não tem força espiritual nenhuma, não tem legalidade bíblica nenhuma. Por isso trazemos para você o evangelho do Espírito da vida, que é a graça de Deus, para que você venha se reconciliar com Deus e reinar em vida nesse maravilhoso conhecimento que estamos aí recebendo a cada dia. Amém? A graça de Deus te livrou da condenação dos ditos pastores, da condenação desse sistema religioso atual. Ele livrará você, irmão que está me assistindo agora, se você abraçar essa causa, se você deixar Barrabás e aceitar o Cristo. Amém? Não torne de novo a esse jugo de escravidão. Como, né, eu sempre digo, parafraseando meu irmão André Pimentel, venha para a graça você também. Amém? Eu sou o irmão André, do estado do Rio de Janeiro. Para você que tem sede da verdade e quer aprender um pouco mais sobre o anúncio aqui, meu número do WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Amém? Peço a você que se inscreva também no meu canal MDCG André Palhares. Dê seu joinha. Aperte o sininho de notificações para ser avisado a cada vídeo novo que eu for postar aqui. Se inscrevam. Peço a vocês também que já estão participando aí da live e vocês que que estão me ouvindo aí, né? E que vão ver ainda esse vídeo, não esqueça do like, meus irmãos, por favor. Esses likes são muito importantes. Não esqueça dos likes. Amém? Se inscreva aí no canal do irmão André Palhares. Amém? Canal MDCG André Palhares. Nos ajude ao crescimento desse canal. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual. E do canal do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiro da Fé. Tamo junto. Até a próxima. Um ótimo início de semana para todos vocês. Graça e paz.